Evangelho de hoje, Católica Web. A palavra da salvação para o nosso dia. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, espero encontrá-los todos bem, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, com os nossos amigos, mas também com os nossos inimigos. E mais um final de semana com a graça do bom Deus, não é? Durante essa semana nós estávamos buscando compreender o que o Senhor quer de nós e eu sempre pedi que você trouxesse um símbolo, não é? Um dos símbolos que mais foi pedido essa semana foi a cruz, não é verdade? A cruz que sempre temos que ter diante dos nossos olhos porque é o sinal do amor de Deus por nós. Portanto, vamos iniciar esse nosso momento nesse amor que é a misericórdia, nesse amor que é inabalável, que é o amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Além certamente da sua Bíblia que você tem, vamos voltar também aos nossos olhares sobre o crucifixo. E vamos abrir então não somente a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, mas vamos pedir também que o Espírito Santo de Deus abra os nossos ouvidos, os nossos olhares, mas principalmente o nosso coração, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. Então lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo do 43 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho hoje Jesus nos chama a atenção dizendo: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. Será que nós estamos prestando atenção naquilo que o Senhor fala a nós? Como nós estamos sendo discípulos e discípulas de Jesus? Nós falávamos dessa dimensão do medo, se lembra? Temer a Deus é diferente de ter medo, porque Deus é Pai. Porém, quando falta essa intimidade, quando a gente não busca a Deus de todo o nosso coração, a gente não compreende o que Ele tem a nos dizer. Portanto, não realizamos a sua vontade, realizamos a nossa. E quando nós não realizamos a vontade de Deus, nós sofremos e somos infelizes. Por isso que existe um tempo para cada coisa. E tudo que Deus faz é bom, mas no seu tempo. E cabe a nós vivermos essa intimidade, escutar a Deus para compreender o tempo dele na nossa vida. E por que os discípulos também não compreendiam? Ontem a gente viu no Evangelho que Pedro até acertou quando Jesus perguntava: e vós, quem dizeis que eu sou? Mas Pedro imaginava outro Messias, um Messias glorioso, um Messias todo-poderoso, esplêndido, que ia cuidar de tudo sozinho. Não é muito diferente de nós, né? Isso que eu gosto de Pedrão, a gente se identifica muito às vezes. Mas não aquele Messias simples. Por isso que Jesus mandou ele ficar quieto, para ele não anunciar coisa errada, né? Mas então, queridos irmãos e irmãs, às vezes também nós não estamos compreendendo o que Deus pede para nós, porque nós não estamos ouvindo. Por exemplo, lembra do Evangelho de domingo passado? Lembra que foi feita a proposta para nós tirarmos um tempo de oração, para rezar, visitar um asilo, ouvir talvez mais quem está em casa, né? Ajudar algum morador de rua, porque não adianta, né? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E a gente viu no Evangelho justamente isso, aquele administrador que usou da esperteza
Então, ouvir a palavra de Deus, prestar atenção à palavra de Deus, é fazer a sua vontade. Mas quando nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, nós ficamos presos às coisas efêmeras, coisas fugazes, e o nosso coração é impelido pelo desejo dos nossos olhos, e não por aquilo que Cristo pede de nós. Portanto, a confiança em Deus nos dá essa certeza da ressurreição, nos dá a certeza de que nós devemos e vamos passar sim por momentos difíceis, mas não há ressurreição sem a cruz, não há ressurreição sem sofrimento, e a nossa certeza é que Deus sempre está conosco. Então, prestai bem atenção às palavras que vou dizer. E o que o Senhor vem dizer para você? Nós estamos se aproximando do 26º domingo do tempo comum. E o que Deus tem falado para você? Durante essa semana, nas orações, nos acontecimentos, nas experiências, o que Deus tem falado? Você tem compreendido? Ou você tem tido medo? E nesse domingo, o Senhor volta a falar novamente desse amor que nós temos que ter, não por as coisas que passam, mas por aquelas que não passam, que é as coisas do alto, que é as coisas de Deus. Porque muitas vezes, como nos ensina São Paulo, nós estamos muito ocupados em não fazer nada. Então o Senhor fala a nós, através da sua palavra, mas através também das nossas experiências, sejam elas boas ou ruins. O Senhor quer nos amar, mas para isso a gente precisa abrir o nosso coração para compreender. Portanto, num instantezinho de silêncio, o que o Senhor vem pedir a você? Eu sempre costumo dizer isso, né? O amor é recíproco. Da mesma forma que a gente pede a Deus, Ele também pede algo a nós. E o que Deus vem pedindo a você? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, sobre todas as pessoas que pedem e necessitam das nossas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus quer falar contigo, nas coisas pequenas, nas coisas simples. Fique atento, Ele quer te amar.